Oi pessoal, tudo bem? Essa é a segunda aula do novo programa Google Partners University. E vamos falar de publicidade em pesquisa. Vem com a gente. Olá pessoal, eu sou o João Dalla. Eu sou o Rodrigo Câmara. Estamos de volta com as videoaulas do Partners University, hoje falando de pesquisa avançada. É isso aí. Se você não assistiu a aula de Fundamentals, é bom assistir, né, João? A gente vai abordar muito rapidamente aqui no conteúdo de pesquisa avançada, mas que é importante para a certificação. E Rodrigo, nesse treinamento de pesquisa avançada, o que vamos abordar? A gente vai falar de campanhas avançadas, métricas essenciais do Google AdWords, recursos avançados, grupos de anúncio, relatórios avançados e também um pouquinho aí de gerenciamento de campanhas. Campanhas avançadas são campanhas especiais que você pode desenvolver para dispositivos móveis, para o Google Shopping, anúncios dinâmicos, ou seja, campanhas mais parrudas que você pode estar usando no Google AdWords. Pessoal, vocês lembram que na aula passada de Fundamentals a gente abriu uma empresa de esportes, né, João? A Treino Sports. Exatamente. E olhando os relatórios, a gente viu que tinha muita impressão e clique vindas de dispositivos móveis. Eu até compartilhei com vocês, João, uma pesquisa para a gente passar para o pessoal alguns dados importantes aí. Então, a maioria dos usuários, João, pesquisam coisas próximas a eles. E 50% aí desses usuários vão até a loja e compram produtos em até 1 hora depois de fazer a primeira pesquisa do Google. Muitas pesquisas são feitas através do Google Maps, que é a ferramenta de pesquisa ainda. Então, muitas vezes eu vou lá e pesquiso restaurante de comida japonesa próximo a mim. E ele vai mostrar as opções. Indo até esse restaurante e consumindo, eu estou convertendo, certo? Quais são as campanhas que nós temos? Você tem como fazer uma campanha para download de aplicativos móveis. Muitas vezes as empresas investem muito dinheiro no desenvolvimento do aplicativo, mas acaba não conseguindo difundi-lo. E aí entra o Google. Quando alguém pesquisa tênis para corrida, o aplicativo de quem? Da Treino Sports. Mas acontece que muitas vezes as pessoas baixam o aplicativo e esquecem dele, né? Tem uma estatística disso, né? Tem uma pesquisa aqui. 80% das pessoas que baixam aplicativos não utilizam ele depois. E como é que a gente consegue resgatar o uso desse aplicativo por parte dos usuários? Fazendo campanha de engajamento de aplicativo para dispositivos móveis. Que vai lembrar o usuário que ele já tem o aplicativo. Então, a primeira vez que ele pesquisar tênis para corrida, vai aparecer a sugestão para instalar o aplicativo. Isso. Depois que ele instalou, quando ele pesquisar novamente no Google tênis para corrida, vai falar assim: opa, eu já tenho esse aplicativo, né? Então você pode já entrar no aplicativo e realizar a compra por lá. Então, campanhas de download de aplicativos e campanha de engajamento de aplicativos são duas campanhas avançadas voltadas ao bichinho aqui. Alô, da padaria? Isso, eu queria uma torta de morango, por favor. 2 colheres. Isso, entrega aqui no Google. Rapidinho, né? Beleza, valeu. Pronto, seu João. Beleza. Resolvido. Opa, chegou. Chegamos aí. Bater um ranguinho? Fácil, hein? Pessoal, essa é a campanha somente chamada. Vocês viram que quando o Rodrigo fez a pesquisa, só apareceu um anúncio com um link para ligar. Isso, até mesmo que tem muito anunciante que não tem um site, né, João? Então essa é uma opção. Se você tem um serviço, um produto, um serviço que você quer oferecer diretamente através de ligação, você pode fazer uma campanha exclusiva que vai aparecer somente um botão para ligação e não um link para o seu site. Outra campanha avançada chama campanha de anúncios dinâmicos. Imagina que você é um e-commerce e tem milhares de produtos para oferecer, mas não quer criar uma campanha, uma palavra-chave para cada uma delas, né, Rodrigo? O e-commerce tem muita atualização, né? Todo dia atualiza produto. Aí fica difícil eu incluir nas campanhas tempo hábil aí para oferecer para os clientes. O que pode ser feito? Anúncios dinâmicos. O que o Google vai fazer? Ele vai indexar o seu site, vai olhar todas as suas páginas e ele vai criar o anúncio baseado na pesquisa do usuário. O usuário fez a pesquisa no Google, o Google AdWords verifica se a gente tem essa palavra-chave. Se não tiver, ele procura no nosso site. Se tiver no site, ele monta o anúncio automaticamente e leva também para a página de destino mais próxima desse resultado. Então, é uma mão na roda para quem tem milhares de produtos com constante mudança. Quem não gosta de fazer uma compra, né? Todo mundo gosta, né? Ir até o shopping, poxa, mas até o shopping... Estacionamento caro, né? Exatamente, difícil achar vaga. Verdade, criança. Que tal o Google Shopping? Uma boa, hein? Pois é. E se você é anunciante, é um caminho excelente para oferecer o seu produto.
Isso, porque você já pega ali o usuário que está perto da compra, né? Perto da decisão de compra. Mas, Rodrigo, qual a diferença de fazer uma campanha de pesquisa e do Google Shopping? Isso, a vantagem principal é que além do texto do anúncio, você pode incluir imagem do seu produto, a descrição que você quer e preço. Então facilita a compra, né, João? Sim, e é ótimo para quem tem um site de e-commerce e está com as vendas estagnadas, né? Você quer vender mais, faz Google Shopping, que é batata. Conversões e acompanhamento de conversões nós vimos no material do Fundamentos. Então vamos relembrar aqui nesse link. O que é uma conversão? Todas as ações que você espera que ele faça no seu site, a gente vai chamar de conversões. Para mensurar qual palavra, qual campanha está gerando mais resultado, você vai usar o acompanhamento de conversões. Mas uma coisa importante, você pode colocar um código para mensurar quais palavras dão resultado. Então eu posso usar o mesmo código no mesmo site, né, só que em contas separadas. Exatamente, às vezes o cliente tem várias unidades e cada um tem uma conta AdWords, mas apenas um site. Como é que eu vou mensurar qual campanha está funcionando? Eu posso usar um único código para várias contas. É isso aí. Falando ainda de conversão, existe um relatório aí de conversões e dispositivos diferentes. Então você tem essa análise de conversões de dispositivos diferentes. Qual influencia, né, a conversão final? Porque muitas vezes a pesquisa começa no celular e termina no desktop. Então você consegue saber onde você deve investir primeiro. Falando em conversões, é muito importante relembrar que você pode descobrir o custo por conversão de cada ação, né? Então isso facilita o seu controle do ROI. Qual é a fórmula do ROI, Rodrigo? O ROI é a receita menos o investimento dividido pelo investimento. Isso é muito importante porque todos os clientes hoje querem basear até a remuneração das agências aí em ROI. E o ROI ajuda também você a otimizar suas campanhas, otimizar as palavras-chave para saber quais que estão dando lucro realmente e quais estão somente dando clique e custo. Então a gente consegue olhar nos relatórios qual conversão, qual custo de conversão para avaliar se a gente deve manter aquela palavra ou retirá-la da campanha. Métricas essenciais do Google AdWords, a gente já viu esse conteúdo no Fundamentals. Então, se você quer relembrar esse assunto, está aqui o link na tela para que você possa estudar novamente. Agora a gente vai falar de alguns recursos avançados aí da rede de pesquisa. Um deles é o ajuste de lance para locais. Exatamente. Então, se você quer dar lances maiores em determinada região, eu posso usar esse recurso. Então, imagina o seguinte, em todo o Brasil eu estou dando um lance de R$2, mas para São Paulo eu quero dar um lance 20% maior. Então, eu posso optar por São Paulo 20% mais. Eu também consigo fazer ajustes para dispositivos móveis. Então, vamos supor que o meu lance é de R$1. Aí você ajustou em 20% para São Paulo, né? E eu ajustei em 50% para dispositivos móveis. Quanto que vai ficar o lance? Então a conta vai ser o seguinte, R$1 mais 20%, 1,20 e depois? Mais 50%. Então o total fica 204. Errou! Vamos lá, vamos fazer a conta de novo. Lance de R$1 mais 20%, quanto que dá? 1,20. Mais 50% do dispositivo móvel. Quanto que é 50% de 1,20? 1,80. Exatamente, porque é o 60 com 1,20, 1,80. Muito bem. E a gente falou de ajuste para local, então vamos falar um pouquinho sobre local de destino. Como que o Google sabe aí que as pessoas estão em São Paulo, né, e que elas vão ver os meus anúncios ali em São Paulo? Bom, através do endereço IP, que é o CEP da internet, né? Nós até falamos sobre isso no Fundamentos, mas vale a pena lembrar. O IP que o Google usa como referência para identificar que o usuário está aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Manaus. Na prova avançada também aborda o assunto idiomas, a configuração de idiomas. Para que serve a configuração de idiomas? Se eu quero atingir um usuário que está aqui em São Paulo, mas que fala um outro idioma, por exemplo, o francês, eu tenho que fazer essa configuração na campanha. Mas como é que o Google identifica, Rodrigo, que esse usuário fala francês? Isso, o francês ele está aqui em São Paulo, por exemplo, né? Ele vai deixar na preferência da interface do Google o idioma francês, ele não sabe falar português. Então ele vai fazer suas consultas em francês, né? E eu tenho a possibilidade de exibir meus anúncios em francês, né? Deixe claro isso, né? Para esse usuário. Então o domínio do Google pode ser também uma maneira de você segmentar anúncios. CPC otimizado, o eCPC. João, estou com um problema na minha campanha. Meus anúncios estão aparecendo na média na 4ª posição e eu sei que eu converto bem na 3ª posição. O que eu faço? Você pode usar então o CPC otimizado. O que é o CPC otimizado? É um recurso que você permite o Google aumentar o seu lance em até 30% quando ele vê que existe a possibilidade real de conversão. Então, se você tem um histórico positivo de conversão a partir da 3ª posição e está por pouca diferença na 4ª posição, o Google fala, peraí, vou dar um empurrão nesse
cliente e colocar ele na terceira posição, que é onde ele converte e onde ele vai ficar feliz e onde ele vai conseguir os seus objetivos. A estratégia de lance de CPA desejado é quando você tem uma campanha madura. Imagina que você está há 6 meses numa campanha de CPC manual, né, e você não consegue mais reduzir o seu custo por conversão. Aí você pode fazer o quê? Passar a bola para o Google. Então você vai definir o quanto você quer pagar por CPA. Então imagina que o seu histórico é de R$10. Aí você vai dar um lance de R$9. E o Google vai gerenciar o valor do lance, tentando atingir essa meta estabelecida. Mas existe uma fórmula para calcular o valor de lance que o Google fornece para a gente pagar efetivamente aí o valor do anúncio. Essa fórmula era calculada aí pelo lance de CPA histórico, no caso os R$10, multiplicado aí pela taxa de conversão. Palavras que convertem bem, ele vai dar lances maiores. Palavras que convertem mal, ele vai deixar estagnado. Como é baseado no histórico, o recomendado é utilizar o mesmo custo de conversão que você já tem aí historicamente. Então, se é de R$10, mantém os R$10, o Google vai fazer o trabalho e provavelmente daqui a um mês você vai ter um custo de conversão menor. Mas você esqueceu de um outro detalhe? Nós temos um simulador de CPA. Existe um recurso onde você pode fazer uma projeção, coloca lá o CPA desejado de 9. Ele vai te dar uma ideia mais ou menos do custo que você vai pagar por palavra-chave. Importante que o lance de CPA desejado, ele só fica ativo quando você tem no mínimo 15 conversões em 30 dias, que é para ter um mínimo de histórico. Parcela de superação desejada. João, já fizemos todas as otimizações aqui com esses recursos avançados que a gente aprendeu, mas mesmo assim tem aquele concorrente que fica na nossa frente. E aí, dá para apelar? E eu quero ficar na frente desse concorrente. Melhor apelar, né? Você usa esse recurso para superar um concorrente e você pode definir em 50%, 70%, em 100% das vezes e o Google vai cobrir a oferta, digamos assim, do seu concorrente. Pessoal, então, relembrando também o orçamento diário, que é o investimento que você faz no Google dividido em dias, eu falo orçamento diário. Isso, é uma forma de controle aí do investimento até você alcançar a lucratividade. Após você alcançar essa lucratividade, aí sim você aumenta sem limites. Exatamente. Orçamento abaixo do recomendado, você terá impressões potenciais perdidas, ou seja, você vai deixar de aparecer para usuários que estão pesquisando seus produtos ou serviços. Existe uma questão que a gente até já tinha comentado, mas é o superfornecimento. Pode existir uma variação de até 20% a mais nesse orçamento diário. Então, se você tem um orçamento de R$100, pode ser que o Google cobre 105, 110, mas depois ele vai compensar esse dinheiro a mais que ele cobrou ao longo da sua campanha. Agendamento de anúncios. A gente já abordou esse tópico no Fundamentals, né? Se você quiser relembrar, você pode clicar nesse link aqui ou no link da descrição do vídeo. Mas vamos falar um pouquinho sobre um recurso mais avançado sobre essa questão do agendamento de anúncios. Eu posso dar lances maiores ou menores em determinados períodos. Por exemplo, eu divido a minha campanha em manhã e tarde. De manhã eu tenho mais concorrência, então eu posso aumentar o meu lance ali em 30%. E à tarde eu tenho menos concorrência, eu posso reduzir em 20%. Outro item sempre importante, independente de ser conteúdo fundamentos ou avançado, é a definição dos grupos de anúncio. Sempre lembrando, pensou em grupo de anúncio, pensa em temas. Por que a gente divide por temas? Porque daí fica fácil de você fazer campanhas altamente segmentadas, altamente relevantes para as pesquisas dos usuários. No conteúdo avançado também falamos de palavras-chave. Sim, elas voltaram. As palavras-chave voltaram novamente. Exatamente. Palavra-chave é super importante na campanha de pesquisa e não seria diferente na pesquisa avançada. Um recurso interessante para você utilizar nas palavras são as correspondências. E para relembrar esse assunto, vamos clicar aqui no link. E vocês pensaram que só tinha aquelas 4 correspondências? Errou! Temos mais uma correspondência avançadíssima. A gente lembra que na correspondência ampla, né, são aceitos várias possibilidades, né? Então ela pode ter plural, erro ortográfico. Para deixar mais claro a correspondência ampla modificada, vamos fazer um exemplo aqui prático. Então imagina que eu sou o anunciante, eu tenho a palavra-chave tênis esportivo, mas eu coloquei um maisinho ali na palavra tênis. Se você colocou mais tênis, então você quer travar a palavra tênis. Exatamente. Então se o usuário buscar tênis para corrida, vai mostrar, porque o tênis é obrigatório. Tênis para Cooper. Também, né? Vai variar o esportivo. Isso, agora exemplos que não acionariam, né? Calçados esportivos. Não, tem que ter tênis. Como eu coloquei o mais na frente do tênis, tem que ter essa palavra. E se eu tenho mais tênis e mais esportivo? Na verdade, quando eu tenho mais tênis, mais esportivo, eu estou travando as duas palavras. Aí na busca do usuário tem que conter tênis e esportivo. Então, comprar tênis esportivo, aciona. Comprar tênis para corrida, não aciona.
Importante dizer que não é igual o colchete, tá? Porque o colchete é só aquele termo. Quando você usa o mais nas duas palavras, ele aceita outras palavras, desde que essas duas conste na pesquisa do usuário. Na prova avançada de pesquisa também é abordado o assunto de termos de pesquisa e informações sobre leilões. E são 2 relatórios aí fundamentais para a otimização de palavra-chave. Pois é, e já falamos isso no Fundamentos, então vamos relembrar esses temas aqui nesse link. Anúncios, né? É um tema muito importante aí para a gente abordar na questão da prova avançada. Uma dica importante, inclua as palavras-chave no título do anúncio. Se possível, se couber, use as palavras-chave também no texto do anúncio e inclua ali os benefícios, né? Uma promoção, algum benefício especial que você quer destacar no seu anúncio. Uma dica que o Google dá, coloque em caixa alta todas as primeiras letras do anúncio, assim dá um destaque um pouco maior. E evita aí, né, caracteres especiais em excesso, porque senão seu anúncio pode ser reprovado. Exclamação, exclamação, exclamação? Não. Existe um recurso avançado chamado contagem regressiva. A contagem regressiva é muito útil quando você tem alguma promoção com tempo limitado. Então imagina que a sua promoção vai acabar em 5 dias e quando a pessoa pesquisar lá o seu produto ou o seu serviço, vai aparecer um aviso falando assim, essa promoção termina em 3 dias. Dá um senso de urgência e aumenta as chances do cliente clicar no seu anúncio e entender mais sobre o seu produto ou serviço. Rotação de anúncios. A gente sabe que nas boas práticas do Google, a gente precisa ter no mínimo 2 anúncios por grupo de anúncio, né, João? Exatamente. Assim você pode usar 2 apelos distintos, por exemplo, frete grátis, entregue em até 3 dias. É, porque quem decide o clique, na verdade, é o usuário. A gente não sabe o que ele vai preferir. Então é legal testar 2 ou até mais anúncios, né? E o Google vai rotacionando esses anúncios e vai exibindo de melhor desempenho com maior frequência. Exatamente. Isso é uma possibilidade que vem para o padrão, mas você também pode deixar alternado, né? Uma possibilidade de falar assim, não, eu quero que mostre os 2 anúncios sempre na mesma frequência. Você pode optar pelo modo alternado. Inserção dinâmica de palavras, também conhecida popularmente como keyword, certo, Rodrigo? Keyword. Você vai colocar uma tag entre colchetes. Certo? Você abre o colchete, coloca Keyword, 2 pontos, um texto padrão que a gente já vai explicar para que serve e fecha a tagzinha com aquilo. Quando alguém digitar lá, tênis Mike, ele vai substituir, se você tiver essa palavra-chave, vai aparecer tênis Mike no espaço. E se ele digitar tênis Timberland? Se ele digitar tênis Timberland, não vai aparecer. Vai aparecer a palavra alternativa que a gente colocou aqui. Que é o texto padrão, é um texto de segurança para o anúncio não ficar vazio. Mas por que não apareceu? Porque a Timberland é uma marca registrada e ela não deixa usar o nome dela. Então, o Google não vai deixar de mostrar seu anúncio, mas vai usar a palavra alternativa. Por isso, quando você usa esse recurso, você tem que acrescentar uma palavra alternativa. Ô João, mas a gente falou para as pessoas aí que é importante capitalizar a primeira letra de cada palavra-chave. Como é que funciona com relação ao keyword? Se você escrever keyword com K maiúsculo e o W maiúsculo, significa se você colocar tênis esportivo, vai aparecer o T maiúsculo e o E maiúsculo. Então, ele respeita o que você coloca no keyword. Pessoal, um item importante também no conteúdo avançado são as extensões de anúncio. Tem a extensão de chamada, né? Se a pessoa estiver pesquisando pelo celular, pode aparecer ali o telefone para você ligar ou clicar no anúncio. Isso é importante só a gente lembrar, né? A campanha somente chamada só dá a opção de ligar. A extensão, ela dá a opção do usuário clicar no anúncio para ir para o seu site ou te ligar. Extensão de chamada é bom para branding? Não, né? Ela é focada em resposta direta porque você quer a ligação do usuário. Exatamente. Né? Você paga por chamada? Paguei a chamada não, lá? Você não. paga pelo valor do clique. A chamada, quem vai pagar é o usuário. Outra extensão interessante é a extensão de local, né? Quando você coloca um endereço via Google Meu Negócio, só vai aparecer esse endereço se as pessoas estiverem próximo num raio de até 65 quilômetros do estabelecimento. A outra extensão, Rodrigo? É o Site Links, né? O famoso Site Links, que ele amplia aí o seu anúncio. Então eu posso ter um anúncio com um texto atraente, mas eu posso colocar links adicionais que já levam as pessoas diretamente para outras páginas do meu site. Exatamente. Exemplo, tenho a campanha de tênis esportivos. A pessoa buscou tênis esportivos, né? Tem o meu anúncio falando da promoção, falando do frete grátis. E no Sites Links eu posso colocar alguns modelos, algumas marcas, uma promoção e o contato da minha empresa. E a novidade é a extensão de aplicativos. Sim, eu posso fazer uma campanha de aplicativos. Lembra que a gente falou lá no início do conteúdo, uma campanha exclusivamente para a pessoa baixar o seu aplicativo? Ou posso criar um anúncio com um link que é para você fazer o download do aplicativo, que é até mais interessante, porque você vende a sua mensagem publicitária, você oferece
a chamada e dar uma opção para ele baixar o seu aplicativo, se assim ele desejar. Página de destino sempre importante, né? Sempre tem que levar para um assunto que seja intimamente relacionado à pesquisa do usuário, certo, Rodrigo? Isso, inclusive, né, remetendo ao call to action que você utilizou no anúncio. Se você está oferecendo uma promoção no anúncio, a página tem que conter uma promoção. Exatamente. Novamente, pessoal, a pesquisa foi tênis de corrida Mike. Mande para a página tênis de corrida Mike. Não vá mandar para uma página onde tem duas marcas, né? Porque senão o cliente pode ficar confuso ali, não vai encontrar o que ele estava pesquisando. Isso, uma dica importante, não pode conter pop-ups, né? Às vezes tem muitos sites que você entra, tem um pop-up que explode na tela, o Google vai reprovar os seus anúncios. Hoje todo mundo acessa internet via celular, faz pesquisa via celular, então você tem que preparar seu site para esse público. Imagina que você tem uma palavra como tênis para corrida, né? Toda vez que alguém pesquisa tênis para corrida, mostra o seu anúncio. Será que seu anúncio está cobrindo todas as pesquisas realizadas com essa palavra, com esse termo? Existe o relatório parcela de impressões. Você consegue saber o quanto você está cobrindo do mercado. Imagina que tem 1000 pesquisas sobre tênis para corrida e você está aparecendo para 500 delas. Então, a sua parcela de impressão é de 50%. Esse relatório é muito útil porque eu posso perder tanto por questão de orçamento, está faltando orçamento, ou por questão de classificação. Então, esse relatório mostra a sua parcela de impressão e por que você está perdendo. Então, 25% estou perdendo porque meu orçamento é insuficiente, então acaba o meu dinheiro e as pessoas continuam pesquisando, eu deveria estar lá, mas não estou. Ou porque eu tenho uma nota de qualidade ruim, lance vezes índice de qualidade, que não atende aos requisitos mínimos para aparecer na primeira página. Se eu quiser medir a assertividade das palavras-chave que eu escolhi, existe uma outra coluna nesse relatório, né, que é a parcela de impressão de correspondência exata. Então ele vai simular como se todas as palavras-chave dos meus grupos de anúncio estivessem na correspondência exata. Aí eu consigo diminuir, né, esse número de pesquisas, né, estimados e consigo entender se eu estou acertando na escolha de palavras-chave ou se eu preciso ajeitar elas. Importante, ele não vai avaliar nada relacionado às suas palavras exatas. Ele só vai simular como se todas estivessem exatas e falar, olha, se todas estivessem exatas, a sua parcela de impressão seria com esse número. É só para você afinar a sua assertividade, né, comparar o que você colocou de palavra-chave com o que as pessoas costumam pesquisar. Atribuição. João, é comum quando a gente vai otimizar nossas palavras-chave, a gente focar somente nas palavras-chave que têm mais conversões, né? É importante você avaliar todo o caminho, né, que o usuário percorreu até converter, porque muitas vezes a palavra que converteu não foi a que originou, né, todo esse processo. Eu fui fazer uma pesquisa sobre tênis e a minha pisada é pronada, uma pisada meio para dentro, meio torta, meio tortinha assim, né? E fui até o buscador e coloquei tênis pisada pronada e apareceu uma loja. Entrei nessa loja, comecei a pesquisar um a um e eu vi que não era pisada pronada, tinha todo tipo de pisada, supinada, neutra, todos os tipos de pisada. Eu falei, olha, mandaram para uma página errada. Voltei ao buscador, pesquisei melhor tênis de pisada pronada. E apareceu a mesma loja. Eu falei, mas dessa vez não me engana, né? Desci e fui até um blog de maratona, né? E lá estava falando que o melhor tênis de pisada pronada era o modelo XYZ. Aí voltei ao buscador e pesquisei tênis XYZ. Apareceu a mesma loja. Aí eu entrei naquela loja, era aquele tênis e eu fiz a compra e converti. Se você analisar o relatório, vai ser o tênis XYZ que começou, que gerou a conversão. Mas quem foi a palavra-chave que poderia ter resolvido esse problema sem eu ter feito todo esse monte de pesquisa, ficado mais de uma vez naquela página? Foi o tênis pisada pronada, né? Então, às vezes eu estou avaliando a campanha, essa palavra não converte diretamente, mas ela participa de todo esse processo. Né? Então, a ideia de uma boa otimização é a gente reduzir essas etapas, né? Então, o erro principal aí que eu entendi foi a empresa direcionar para a página errada. E se você analisar o relatório, você vai identificar que a maioria das conversões começam com uma outra palavra-chave. Então, por que não tentar diminuir esse caminho, né? Vamos tentar fazer uma campanha que o cliente encontre rapidamente o que está pesquisando, que seria o tênis pisada pronada. As chances de conversões com apenas um clique seriam muito maiores. Então vamos lá, pessoal. Para ajudar a gente a gerenciar nossas campanhas, existe o AdWords Editor, ou editor, né? Nós já falamos sobre ele no conteúdo do Fundamentos, então vocês já se ligaram aí, né? Que é só clicar no link e assistir novamente, se vocês tiverem alguma dúvida. Mas o importante do AdWords Editor, né, João, é que eu consigo trabalhar offline, claro,
E para gerenciar ali até 1000 palavras-chave ele serve, né? Mas eu tenho 300 mil palavras-chave no meu site. E aí? Isso. Resolve aí. Nem o editor, né, vai ajudar, porque vai ficar muita palavra-chave para eu copiar, colar, para gerenciar. Aí eu tenho que utilizar um recurso de API do Google AdWords. Exatamente. Eu posso desenvolver uma aplicação que vai interagir com o servidor do Google. Em vez de eu acessar através da plataforma do Google AdWords, eu vou acessar através da minha plataforma desenvolvida pela minha empresa. É mais uma área de programação mesmo, né? Claro que você tem que desenvolver inteligência, né? O que eu preciso alterar? Quais vão ser as métricas, né? Preciso alterar texto de anúncio, preciso alterar valor de lance, preciso alterar algum relatório para poder gerenciar essas 100 mil palavras-chave de forma mais fácil. E olha que legal, você faz uma API que ela integra, por exemplo, com estoque. Então, se você tem uma campanha do tênis Mike e acabou o tênis Mike no estoque, a campanha pausa automaticamente. Quando retoma o estoque, a campanha volta a funcionar. Eu posso também integrar com o CRM, ou seja, leads que vêm do estado do Rio de Janeiro caem para a equipe que atende o Rio de Janeiro. Ou seja, a API dá uma grande flexibilidade para a sua empresa gerenciar grandiosas campanhas que têm mais de 100 mil palavras-chave. Para a gente conseguir trabalhar com a API, é importante eu ter o acesso administrativo, porque só assim eu consigo liberar a integração de algum aplicativo com a ferramenta do Google AdWords. Só lembrando que a API não é restrita somente a quem tem milhares de produtos. A API é aberta. Qualquer empresa que tenha 1.000, 100, 20 mil palavras pode utilizar. E ela também pode ajudar e auxiliar no gerenciamento de lances, como a gente falou, e ajudar na maximização dos lucros, né? Eu posso criar mecanismos ali para me ajudar a gerenciar campanhas. Quando você faz uma campanha de pesquisa, em geral você quer resposta direta, em geral você quer resultado, consequentemente lucro. Para isso você tem que entender bastante do ROI. Então vamos falar aqui de alguns cenários, né, de conversão para saber o que a gente pode fazer para melhorar esse cenário de lucratividade. Às vezes ocorre de eu ter na minha campanha poucas conversões com um alto custo de CPA, né, João? Exatamente. O que isso representa? É um cenário ruim, né? Eu vou ter poucas vendas a um alto custo. E quando você tem muitas conversões e mais um alto CPA? Aí depende da margem do produto, né? Porque eu vou ter bastante venda, mas eu estou custando caro essa venda. Poucas conversões e um baixo CPA. Isso aí já é um cenário banho-maria, né? Morno, está estagnado. Ficou lá embaixo, vendo pouco. Eu baixei de R$10 o custo de conversão para 2, mas em vez de 10 vendas eu fiz 2. Então não adiantou muito. E muitas conversões e o baixo CPA. Aí é o filé mignon, né? É você vender bastante com CPA baixo. É claro que todo cliente quer isso, mas não é tão fácil, né? Às vezes você tem que abrir mão de ficar numa boa posição até encontrar, né, o ponto certo, né, de você ter um bom custo-benefício. Então, olha o ROI de cada palavra-chave ali, identifica o que você pode trabalhar nela. Se você baixar o lance, às vezes você pode ter até um melhor resultado, porque você vai gastar menos no clique e pode vender a mesma coisa ou vender até mais. Como o Rodrigo falou, testar lances é fundamental. Às vezes você dá um lance mais alto para ver se uma posição mais alta faz você vender mais. Às vezes você dá um lance mais baixo, que pode significar o quê? Eu vender a mesma coisa pagando menos. Então, sempre tem que testar lances até atingir a lucratividade. E, continuando aí com a otimização de campanhas, existe o remarketing de pesquisa. Essa vocês não sabiam, hein? Remarketing de pesquisa é uma ferramenta relativamente nova e que pode dar grandes resultados para a sua campanha. Isso, a gente está muito acostumado com remarketing na rede display. Entrei no site daquele anunciante, né, e estou sendo perseguido ali por banners na rede display, né, com o anúncio dele. Como é que funciona isso na rede de pesquisa, João? Bom, todo usuário que já entrou no seu site, ele vai ficar marcado, certo? Através do remarketing. E aí você pode criar uma campanha, toda vez que ele voltar a pesquisar um produto ou um serviço que você tem, através das palavras-chave, você mostra uma campanha diferente. Pessoas que já estiveram no meu site vão ver outros tipos de anúncio de pessoas que estão entrando pela primeira vez. Na prova avançada tem algumas perguntas de cenário, né, Rodrigo? Isso. Uma delas é uma situação muito comum no dia a dia, que você tem lá um cliente e ele fala assim, olha, eu tenho um orçamento de R$100. Se você tem um orçamento restrito a R$100, né, e você tem um lance de R$1, né, e uma taxa de conversão de 10%, né, eu tenho aproximadamente ali 10 conversões por dia. 100 cliques, 10 conversões. Exatamente. E se eu aumentar o valor do lance, o que pode acontecer? Um orçamento restrito. Se você aumentar muito o valor do lance, né, vai acontecer de você ter menos cliques, consequentemente menos conversões
Então, o valor do CPA, do custo de aquisição, vai ficar mais alto do que antes. Uma dica bacana aí, assim, quando você testar lances, você altera um pouquinho o valor, né, para cima ou para baixo, ou utiliza uma ferramenta muito bacana que é o simulador de lance. A gente tem o simulador de lance para CPC, para campanhas que não usam o otimizador de conversões, e o simulador de lances para CPA. Então ele vai te mostrar um cenário provável ali da alteração do seu lance. Se eu aumentar de R$ 1 para R$ 3, vai baixar o número de conversões. Se eu aumentar para 1,50, opa, já melhorou o número de conversões. Então você consegue ter mais segurança aí nesses testes que você vai fazer. Muito bem, a guia Oportunidades, quando você entra no AdWords, lá em cima tem um recurso chamado Oportunidades, que é um consultor eletrônico, ou seja, ele dá dicas personalizadas para suas campanhas. É uma ferramenta muito legal, porque ele vai te mostrar ali quais palavras você pode acrescentar na campanha, quais palavras você pode negativar e dar dicas de lance. Vale a pena você entrar na guia Oportunidades, porque tem palavras, sugestões de investimento, realmente com uma ferramenta bem completa. Quanto mais tempo de campanha, melhor ficam as dicas aí da guia Oportunidades. Bom, João, chegamos agora ao final do conteúdo da pesquisa avançada, mas vamos trazer agora dicas quentíssimas para o pessoal. Isso, aquelas dicas que você não pode perder. Enquanto o seu ROI for positivo, o orçamento nunca deve ser limitado. Se você tem uma campanha que você investe R$100 mil e está dando lucro e tem possibilidade para você aumentar para 120, aumente. Está com 120, está dando lucro, tem possibilidade para aumentar ainda? Aumente. Vá para 150. Enquanto o ROI é positivo, enquanto você estiver ganhando dinheiro, não fique limitando o seu orçamento. Isso. E o ROI é importante também quando você avaliar os relatórios, né? Você pode tomar decisões aí de aumentar o orçamento e o lance, baseado aí nas conversões, na receita que cada palavra, cada anúncio traz aí para sua empresa. Exatamente. O ROI ajuda você a definir qual o orçamento que você vai colocar e quais os lances, né, que você vai usar por palavra-chave ou por grupo de anúncio. Isso. Tem uma questão até meio difícil ali na prova, né? Assim, que ele pergunta lá como calcular o lucro. Né? Então a gente tem que responder ali, né? Que a gente tem que pegar a receita do cliente, né? O quanto que ele vendeu ali, fatorar as margens brutas. Tirar imposto, tirar o frete, tirar o custo do produto. Isso aí. E aí eu subtraio o investimento que eu tive na campanha do Google AdWords para chegar ao lucro. Exatamente. Esse é o lucro. Lembrando, que a gente falou lá no início, tem o ROI publicitário, que é investir R$1.000 e tive R$10.000 de receita, mas tem um lucro geral que você tem que fatorar, então, todos os custos e também a publicidade. Aí você vai saber quanto sobrou de dinheiro no seu bolso realmente. Agora sim, terminamos mais um treinamento para agora a rede de pesquisa avançada, certo, Rodrigo? É isso aí, né? E se você ainda ficou com alguma dúvida, você pode comentar aqui abaixo no vídeo. Exatamente. Vamos recolher as principais dúvidas e responder assim que possível. Tem outra opção, né, João? Exatamente. O Hangout Google Responde está com data e horário já aqui. Você pode entrar e perguntar para a gente ao vivo. Teremos essa missão de responder todas as dúvidas que surgiram desse conteúdo. Não, o Rodrigo está comendo. Bom, se você gostou da aula, comente, dê um like e a gente se vê nas próximas. Até mais!